Sim TV, feita para você curtir. Muito bom dia a todos, já estamos no ar com o Caminhos de Luz, aqui pela Sim TV. Hoje vamos dar continuidade ao programa de domingo passado que falamos sobre violência contra a mulher, o que a doutrina espírita nos informa, a questão de direitos, de igualdade entre homens, mulheres, a Lei Maria da Penha. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito disso, né, que é algo que, graças a Deus, a gente conquistou através de uma brutalidade, mas teve um fim proveitoso. Então a gente vai tratar desse assunto tão relevante para a nossa sociedade. E quem vai tratar desse assunto, quem vai continuar nos ajudando a refletir acerca desse assunto é o nosso querido amigo, seu Altamir da Cunha. Seu Altamir é matemático, escritor, articulista de vários periódicos espíritas, Revista Internacional de Espiritismo, Consolador da FEB e muitos outros, aqui à luz da doutrina espírita. Agora, convidamos você a elevar seu pensamento a Deus, a Jesus, alimentando bons pensamentos, para assim fazermos a prece inicial que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, a gente vai dar aquele intervalozinho, mas daqui a pouco a gente volta com o seu Altamir da Cunha, falando sobre a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, 2006, define violência contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que provoque morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, a gente aqui está com o seu Altamir da Cunha, ele quem está nos ajudando a refletir acerca desse assunto. Bom dia, seu Altamir. Bom dia, Gisete. Bom dia, telespectadores. Aqui estamos de volta, não sei se vocês vão aguentar de ver tanto, né? Nossa, não aguento, seu Altamir. Seu Altamir, a Lei Maria da Penha surgiu a partir da violência contra a própria Maria da Penha, que deu origem ao nome da lei, né? Graças à luta dela para que hoje a gente pudesse ter um subsídio que nos desse uma forma de reivindicar e de lutar, né? O que significa a Lei Maria da Penha para todos nós, mulheres, sociedade de uma maneira geral? Significa um avanço, né? Porque realmente ela está dentro, inclusive, das mais avançadas no mundo, essa Lei Maria da Penha. E o Brasil é considerado realmente um dos países de leis mais avançadas. No entanto, ainda faltam algumas adequações, porque em que pese as leis que realmente são avançadas aqui, ainda existe, você vê as estatísticas, conforme já tivemos a oportunidade de ver e vemos, né, nos órgãos de divulgação, ainda são muito grandes. O que se precisa, já que nós estamos falando à luz da doutrina espírita, é a conscientização das pessoas. É o homem se conscientizar, a mulher em si também, porque há uma cultura de que a mulher deve permanecer sendo judiada, sendo massacrada, sendo tudo porque é um dever, foi Deus que assim quis. Nós perguntamos, será que realmente Deus determinou que tivesse alguém que suportar maus tratos até o final da vida? Claro, não estamos interferindo no livre-arbítrio de alguém que queira, pelo seu livre-arbítrio, continuar ou não, mas estamos dizendo que nós podemos mudar a situação. Esclarecendo, procurando dialogar, porque muitas vezes pelo medo a mulher não dialoga, não passa a ter um entendimento porque teme. Algumas vezes depende também financeiramente e essa dependência financeira faz com que ela se submeta à humilhação. Eu já escutei, particularmente, uma mulher, né, evangélica que dizia o seguinte, que a mulher ela nasceu para ser, como ela veio da costela, né, aquele negócio lá do Adão, então ela veio para ser submissa ao homem. E se uma esposa denuncia seu marido, seja
por violência, seja qualquer uma dessas violências, a qual a gente acabou de ler, sexual, psicológica, né, física, ela está indo contra as leis de Deus. Ou seja, Deus quer que a mulher fique apanhando. Isso é uma forma de amor, senhor Altamir? Normalmente as religiões que são instituídas nesse âmbito da violência, de dizer que Deus é o Deus que castiga, Deus que persegue, Deus que tem partido, geralmente são induzidos nesse ponto aí. Mas a doutrina espírita nos mostra um Deus de amor, de misericórdia. Deus não determinou que alguém tivesse que massacrar ninguém. Instituiu sim a lei da solidariedade, que vivêssemos unidos e unidos pudéssemos construir nossa vida e a família. Não é para que o homem maltrate a mulher porque a mulher é mais fraca fisicamente falando, é para que ele a defenda e juntos possam então progredir. Rebeca Tavares, representante da ONU, Organizações das Nações Unidas, das Mulheres do Brasil, lembra que os países escandinavos conseguiram melhorar seus índices de violência apostando na inclusão das mulheres nas instâncias do poder, na participação dos homens nas tarefas domésticas e na garantia da independência financeira feminina. Tudo isso contribui para um avanço, né, senhor? Exatamente. E como nós falamos, a questão da independência financeira é fundamental. Quando a mulher realmente submete a isso, na maioria das vezes está alguém que teme porque depende exclusivamente do marido, né? Quando ela tem um meio de vida, quando ela realmente tem condição de sustentabilidade, então ela passa a ter mais uma certa liberdade de tomar decisão. Não é obrigada a ficar com a pessoa maltratando. Agora, não quer dizer com isso que no primeiro desentendimento que aconteça, situações de dificuldade sempre existirão no relacionamento, não é também a mulher ou o homem, nas primeiras dificuldades, partir para uma separação. Não é isso que nós estamos propondo. Propondo entendimento. Sempre a doutrina espírita, pelo menos, orienta na união. Agora, tem momentos em que parar para continuar depois é mais seguro do que tentar continuar para terminar em tragédia. Para quem está nos escutando agora, senhor Altamir, infelizmente vive esse problema, seja com ela mesma ou até com suas filhas, né? Que às vezes tem pais muito violentos também e às vezes que tratam meninas e meninos, filhas e filhos de forma diferenciada, né? Pela essa questão do sexo. O que fazer quando entender que está na hora de procurar a própria lei para se defender e para defender os seus? É difícil porque isso torna-se muito subjetivo assim, porque cada pessoa tem que analisar realmente as coisas e ver até onde suporta ou até onde entende que aquilo está certo ou errado, né? Porque na nossa visão, como você citou o caso da pessoa, né, que de uma religião, que diz que a mulher tem que submeter. Quer dizer, para uma pessoa dessa é difícil você fazer entender, só o tempo é que vai fazer, talvez com outras reencarnações, para que essa pessoa entenda os seus direitos, de que realmente lutar pelos direitos não é trair marido, não é de maneira nenhuma, é uma coisa que é um prêmio que nos é dado. Então, se é instituída uma lei que dá direito à mulher, então ela tem que lutar por esse direito. E o que fazer, senhor Altamir, nós cidadãos, com uma criatura dessa, que a gente sabe que infelizmente usa de violência para com sua mulher, para com seus filhos, qual a postura, segundo a doutrina espírita, que devemos ter em relação a uma criatura dessa? Olha, sempre há de compreensão. Se possível, a pessoa tiver oportunidade, for pessoa do nosso relacionamento, para orientar, para esclarecer a pessoa, sem, no entanto, impor. A doutrina espírita sempre nos faz compreender que imposição não é regra de ajudar ninguém. Então, orientar, esclarecer, para que a pessoa tenha a sua própria conclusão a respeito. Se tiver oportunidade de participando de um estudo onde possa ver o que é realmente o homem e a mulher, o que representa essa encarnação, essa vida, talvez a pessoa desperte mais para essa compreensão, né? O próprio homem deveria muito bem ter essa oportunidade, porque aí compreenderia, como nós citamos em outras oportunidades. Se ele hoje é homem, amanhã ele poderá ser mulher. Se ele valoriza e fortalece essa discriminação, ele está preparando o terreno para ele mesmo quando retornar em outra encarnação. Então, a doutrina ajuda muito nesse sentido, para que a pessoa compreenda, porque diz, aquilo que eu não quero para mim, não quero para os outros, né? Então, ele não vai ser bobo de preparar um terreno para que ele vá mesmo, minar um terreno para que ele vá andar naquele próprio terreno. E muita gente não quer acreditar, exatamente, né? Mas o fato de não querer acreditar não quer dizer que não seja, que não aconteça. Só para a gente, o senhor Altamir falou que o Brasil é um dos países onde tem leis mais avançadas em relação a essa violência. E realmente o dado aqui mostra o seguinte, que o Brasil, a Espanha e a Mongólia possuem as legislações mais avançadas sobre violência contra a mulher, apesar da sua aplicação integral ainda ser alvo de crítica. Ou seja, a lei existe,
Mas a maioria dos homicídios que acontecem, Altamir, principalmente nessa questão entre casal, né, divorciado e separado, comprova que a mulher já tinha prestado queixa do homem, mas não tem aplicação, vamos dizer, total da própria lei, né? É comum, inclusive, há declarações de mulheres que realmente foram vítimas e hoje em defesa dos seus direitos, que diz que muitas vezes chega, mas há uma tendência natural para a conciliação e não para resolver o problema dentro do que a lei prescreve, né? Então, de conciliação em conciliação, vai sempre renovando a oportunidade da mulher ser maltratada, né? E poderia haver, não resta dúvida, não somos contra a conciliação, ao entendimento. Mas se algo se repete indefinidamente, a mulher tem que suportar e tem que submeter a isso. Então é uma questão de lógica, né? E quando, eu acredito assim, que quando está comprometendo a vida, tanto dela quanto dos seus, acho que está na hora dela tomar uma atitude, né, Altamir? Até porque teve o caso de até uma blogueira, que eu não me lembro bem do nome dela, 45 anos, se eu não me engano, que ela disse que estava com a filha nos braços quando foi estapeada pelo esposo, com muita força e tal. E ela então olhou para a filha e pensou, sério, o que ela vendo isso aqui, o que será ela como mulher no futuro, né? Então tomou uma decisão, passou a ter menos envolvimento emocional com ele, né, afetivo, e passou a trabalhar mais para juntar dinheiro, tornou-se independente financeiramente, aí resolveu abandonar. E aí entra a questão que eu ia entrar, que o senhor começou aí, a questão das consequências que geram a violência dentro do lar, né? Certo. Principalmente para os filhos, para a própria mulher, a sua vida depois daquilo ali. As consequências são inúmeras, né, senhor? E vamos pensar agora, já que estamos falando como espíritas, né? Vamos ver o que estamos preparando como homens que discriminam, que maltratam a mulher, o que estamos preparando para a nossa próxima reencarnação. Verdade. Não falamos só na próxima, porque a lei de causa e efeito não diz respeito a apenas uma nova encarnação. Nesta mesma, nós já poderemos realmente passar a sofrer os efeitos da lei de causa e efeito. Então é preciso que nós reflitamos bastante a questão da responsabilidade, o combate a esse velho egoísmo, que é o que realmente está por trás de tudo, é aquela de nós imaginarmos que tudo no mundo deve ser feito para nós. Não um conjunto para todos, mas para nós. E sempre eu posso ter isso, a mulher não. Eu posso ter a liberdade de, eu sou homem, eu posso sentar à mesa de um bar, daquele, beber cerveja, fazer, abusar, sair com amigas, com tudo, mas a mulher não pode fazer, a mulher não pode sair com um amigo para almoçar, coisa desse tipo. Então, é um pensamento desigual. Então, não há realmente justiça nisso aí. É preciso se mudar. E a gente pega isso aí também, sabe, na questão da própria educação. Nós sabemos que, infelizmente, temos um sistema patriarcal, ou seja, infelizmente que eu digo no sentido quando usa-se o autoritarismo para prevalecer e ali é quem manda e acabou-se, né? Então, assim, é totalmente patriarcal, o homem quem manda e até a própria criação dos filhos, homem e mulher são diferenciados. Aonde? A mulher não pode isso, o homem pode tudo, né? E aí cria pessoas, cidadãos, que amanhã vão ser malfeitores. Exatamente. Havemos de compreender que realmente o papel do homem, do marido, do pai, de tudo, é um papel importante, um papel de realmente orientar aqueles que vêm sob a sua tutela, sob os seus cuidados, né? Então, o filho que vai crescer vendo violência é difícil, é preciso ele ser um espírito muito evoluído, ele ser um espírito muito centrado para que ele não siga esse caminho. Porque normalmente os filhos têm nos pais aquele modelo. E vendo a violência, vendo a maneira, homem é para agir dessa maneira, homem não chora, homem é para rebater, você vai para a escola, se alguém lhe bater, você deve revidar, se voltar sem bater no outro, você apanha. Então são situações de violência que nós vamos instituindo no próprio lar. E amanhã, quando somos vítimas dessas violências, nós não sabemos por quê. E existe um fator aí, como o senhor explicou há pouco, a questão da violência e a questão assim, do desrespeito que há da questão da própria mulher no tratamento com a mulher. Alguns pais, isso eu falo, porque infelizmente a gente tem conhecimento onde o pai ensina o menino, o adolescente, a lidar com as mulheres. Você tem que fazer isso logo e tal, né? Ou seja, não há, desde cedo para aquela criança, um ensinamento onde coloque um respeito, uma questão moral, onde o homem, né, por ser homem, ele pode desrespeitar a mulher e tudo bem. A mulher não, ela já... às vezes a própria mãe, infelizmente, dentro dos lares,
tanto pai quanto mãe ensina isso aos seus filhos, diferenciando o menino, por ser menino, deve ter sim respeito por outra mulher. Claro. Né? A gente não quer que ninguém desrespeite a filha da gente, então não vamos ensinar também o nosso filho a desrespeitar. Mas o que nós vemos que é comum na nossa cultura é a criança, quando vai chegando já à adolescência, o pai já vai preparando, ensinando como deve proceder com a filha dos outros. Isso. Agora, quanto às suas filhas, ele fica ali o tempo todo querendo proteger, né? Quer dizer, o filho dele deve fazer com a filha dos outros o que achar conveniente, mas o filho dos outros não pode fazer com a filha dele. Então, essa é a diferença, né? O homem tem sempre seus direitos, a mulher não. Então, a limitação que o próprio homem cria, isso prova ainda a sua ignorância, prova ainda o seu estado evolutivo, né? E, principalmente, o desrespeito às próprias leis divinas, né, seu Otávio? E o desconhecimento, talvez. Aí entra a questão das religiões, a responsabilidade que também tem essas religiões de colocar isso, não é? Olha, nós fomos encontrar uma grande lição sobre a questão da violência contra a mulher, foi exatamente na parábola, né, da mulher adúltera. Isso. Quando levaram para Jesus, quer dizer, não foi uma parábola, foi algo mesmo colocado, diz que a mulher foi levada até Jesus porque foi flagrada em adultério, observemos bem. Então, eles chegaram e colocaram com a maior tranquilidade, querendo colocar Jesus na situação difícil, mas ao mesmo tempo diz, não, estamos no nosso direito. A lei diz que a mulher adulta deve ser apedrejada. Aí o que diz a respeito com Jesus? E Jesus olhou e naquele momento, claro, o senso de justiça presente sempre em Jesus, fez, aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Como que diz, vocês, se ela errou, vocês têm o direito de errar também, porque não são também julgados, né? É verdade. Então, de repente, ficou só a mulher. Mulher, cadê aqueles que te julgaram? Não te condenaram? Não. Eu também não te condenarei. No entanto, ele deu a lição. Vai e não tornes a pecar. Então, aquelas criaturas receberam exatamente a lição do respeito que devemos ter pelos outros. O erro, todos nós poderemos errar, é normal. Verdade. Agora, permanecer no erro é que não deve ser. Nós devemos partir sempre para reparar nossas faltas e para galgar um degrau a mais na nossa evolução espiritual. E a gente pensa, numa simples reflexão que a gente faz. Se Jesus, com toda a moral que ele possuía, de espírito puro, não condenou, não julgou, porque exatamente. Nós, espíritos imperfeitos, haveremos de julgar, exatamente. Né? E foi até bom você colocar isso, porque tem que se basear também na questão da ascendência moral. Ninguém tem condição, já não somos juízes, porque não fomos determinados para ser juízes de ninguém. Mas mesmo assim, para nós fazer pelo menos um pequeno julgamento, poderíamos ter ascendência moral sobre aquela pessoa. Mas se nós fazemos coisas idênticas ou piores, como é que queremos julgar os outros? Verdade. Então é preciso parar um pouquinho, o homem contemporâneo deve parar, refletir bastante, porque já não é mais suportável, não é mais aceitável o que nós vemos de violência. A pessoa acaba um namoro, Gisete, e de repente ele continua nas fases, aquela ex-namorada não pode mais namorar com ninguém. Se está com um namorado, já a pessoa vai matar, assassinar. Isso é um absurdo, isso é uma coisa desumana, isso é uma coisa realmente que coloca o homem ao nível do animal irracional. E olhe lá, que os animais racionais só agem com violência quando é para atender a necessidade de preservação da vida. E nós fazemos esses grandes absurdos. Uma coisa muito importante, seu Otávio, para a gente encerrar esse assunto, qual o procedimento que um centro espírita deve ter ao tratar deste assunto? Se de repente se vê com um problema desse dentro do centro espírita, como ele deve proceder? Olha, é importante o centro espírita, através das próprias palestras que realiza, no diálogo fraterno, se nós tivermos a oportunidade de conversar com alguém, não sermos aquelas pessoas que se colocam na posição de quem vai dar conselho, porque não. É ouvir, porque a maioria dessas pessoas que procuram-nos é muito mais para descarregar um pouco daquilo ali e encaminhá-los para onde devidamente possa encaminhar para a reunião de evangelho, para estudar, para conhecer o evangelho, conhecer a importância do respeito ao próximo, mas no que diz respeito à decisão daquela pessoa, encaminhe para os órgãos competentes. Nós não devemos orientar ninguém, separe-se desse marido, faça isso, faça aquilo, não. O bom senso nos manda exatamente a estar no nosso lugar, de ouvirmos, orientarmos, mas não determinarmos nada. Até porque centro espírita não é justiceiro, não faz justiça a ninguém, né, seu Otávio? É apenas um local onde a gente busca um maior conhecimento da moral de Jesus, que nos veio há muitos anos atrás passar e ser, né, o guia e mestre da nossa humanidade. Mas a gente quer convidar vocês, dia 22, para se fazer presente. E quem não puder ir, mas para adquirir o nosso mais novo lançamento, A Viagem, né, uma busca
pela verdade. Esse livro aí, tá aí, eu adorei a capa, seu Altamir, gostei ficou muito bastante. bonita a capa, realmente eu também gostei muito dessa capa. Eu me lembro do tempo de Colombo, de coisa, né? Aquelas embarcações, bem interessante. Mas, Giseta, eu tinha reservado até aqui uma perguntinha para você, para não esquecer, sobre esse livro. Quais os pontos doutrinários mais destacados na obra? Reencarnação, mediunidade, você observa aqui. Olha, seu Altamir, ele fala em vários pontos. Reencarnação, a mediunidade é claro, até porque tudo inicia-se com a mediunidade da N, que é a protagonista da história, né? Como eu falei no bloco, no programa anterior, né? Ela vem de uma mediunidade, as pessoas não conseguem entender, os pais acham que ela está ficando louca, colocam ela no convento e tudo, então o ponto inicial é daí. Aí vem e fala sobre a questão da reencarnação. Depois, no final do livro, fala a questão da obsessão. A lei de causa e efeito é muito notória no livro, onde esse obsessor dela, ela vai ter que auxiliar para também se desvencilhar através da lei de causa e efeito. É um trama bem Isso é interessante. É interessante porque a gente já começa realmente a quebrar um certo paradigma, né? As pessoas que imaginam que romance é só para satisfazer assim, aquele lazer. No entanto, como espíritas, nós temos um compromisso. O romance, que proporciona momentos agradáveis de lazer, mas também oportunidade para aprendizado, né? Porque a partir do momento que você você cria essa trama que entra a reencarnação, a lei de causa e efeito, a mediunidade, você está inoculando nas mentes das pessoas exatamente aquilo que a doutrina espírita quer. Disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, de uma maneira agradável, você vai colocando e as pessoas vão absorvendo o que a doutrina espírita tem para oferecer, que são os princípios básicos. Né? Eu acho assim que a proposta maior de todo e qualquer escritor, seja ele romancista principalmente, que eu acho que até, como o senhor colocou, é de uma forma mais leve, né? Melhor até para o entendimento das pessoas, dos leitores, mas tem que haver responsabilidade, né, seu Altamir? A gente, como espírita, conhece e não pode, hipótese nenhuma, abortar esses conhecimentos só para satisfazer a questão de um romance e tudo. E que, infelizmente, hoje, a gente está aí, o comércio editorial está enorme, seja no Brasil ou não, mas que com livros, assim, digamos, que... A pessoa, assim, de bom gosto... Pobres doutrinariamente, né? Que não tem um cunho moral, independente de ter religião ou não. Exatamente. Né? Mas muito pobre em relação a esse conhecimento moral. E as pessoas leem e, às vezes, transferem aquilo para a vida, né? Tendo aquilo como verdade. E o que é interessante é que, geralmente, essas pessoas leem os romances e, exatamente quando têm contato com esses princípios, despertam e querem conhecer as obras espíritas propriamente do postulado básico, né, do Pentateuco kardeciano e outras obras. Então, é um despertar que pode acontecer, né? Eu, assim, agradeço muito, mas muito mesmo, toda a equipe espiritual, a Deus, assim, de ter me dado essa possibilidade. Não é recente para mim escrever. Desde quando eu tinha 16 anos, eu sempre tive essa vontade, nunca desenvolvi. Isso agora, né, com todo o conhecimento que eu tenho a mais, que é pouco, eu sei, em relação a tudo que a gente tem que aprender ainda, principalmente dentro do espiritismo, que é tão vasto, né? Exatamente. Então, é enorme o conhecimento que a gente tem ainda, mas do pouco conhecimento eu estou podendo dividir isso através já dessas duas obras. A Sofia, que foi a primeira obra, ela traz essa questão do perdão, a necessidade do perdão, né? Porque ali há o convívio de pessoas que, em outra reencarnação, se comprometeram, né? E através da vivência, ela tinha esse compromisso de reassumir, de perdoar, né? do próprio imperador. Essa questão também da lei de causa e efeito, e esse livro não é diferente. Mas o foco dele fica mais na questão mediúnica, inclusive até tem uma mediunidade de efeito físico. Né? Tem uma russa aí que ela tem... o livro relata isso, Valentina Kozno. Aí o nome, gente, é complicadíssimo. Né? Porque o russo tem uma pronúncia. Mas ela é uma média de efeito físico e ela faz esse fenômeno de materialização. Né? Mas eu tenho aqui uma curiosidade também. Normalmente você, antes de escrever, já tem uma ideia formada sobre a trama ou muitas ideias vão surgindo à proporção que você vai escrevendo?
Antes, quando eu penso num livro, praticamente ele já está, a trama já está aqui. Mas quando eu vou escrevendo, isso muda, seu Altamir. Aí entra a questão, apesar de não ser psicografia, mas tenho certeza que tem amigos espirituais que nos auxiliam e que nos direcionam assim, de uma maneira que, sem a gente perceber, a gente bota, acrescenta. Então, acontece muito isso, muito mesmo. Esse livro foi assim, o outro foi assim. Isso prova que os espíritos dizem sempre a questão da inspiração. Mesmo que não é um médium psicógrafo, né, mecânico ou semimecânico, ele pode ser consciente ou inspirado, né, ou intuitivo, né? Vai criando de acordo com as sugestões recebidas, pode até mudar daquilo. E o que é interessante, eu não sei se acontece com você, e aconteceu nessas 2 obras que você escreveu, se você, quando terminou, observa que o próprio vocabulário, a maneira como você usa, não sou eu, é um pouco diferente, né? Totalmente, o senhor tocou num ponto tão importante que, às vezes, quando eu termino de escrever, que às vezes tem alguns capítulos que é tão rápido, quando eu olho, nossa, terminei um capítulo, que quando eu vou ler, eu disse, fui eu que escrevi. Às vezes até é levado para mim, né? Exatamente. Algumas informações que é passada, o linguajar é até um pouco alto em relação ao meu conhecimento, à minha ignorância. Então, assim, acontece. E aqui, onde nós podemos encontrar? Quais as livrarias onde nós podemos encontrar esses seus romances? Hoje, com certeza, no Clarim, www.clarim.com.br, em algumas distribuidoras. A Boa Nova é distribuidora, a Candeia é distribuidora. E acho que em vários clubes de livros espíritas também tem muitas outras livrarias. Aqui, quem normalmente vende a nossa obra aqui em Natal é a Livraria Espírita Alta de Souza, lá no Praia Shopping, a banca de revista Boa Leitura, no Nordestão da Salgado Filho, e em alguns centros espíritas, no próprio SEDAC tem. Agora, como a gente está lançando recentemente, eu não posso dizer que os centros espíritas que adquiriram e estão vendendo, mas posteriormente posso passar isso. O principal é que no Clarim e na maioria das distribuidoras aqui do Brasil, com certeza, já tem. É isso aí, eu acho que agora nos resta procurar, saber quando o livro realmente estiver à venda, né? E procurarmos aproveitar. Pelo jeito aqui, o livro, a partir da capa, né? E o título, A Viagem, lembra muito também daquela novela, né? Que é muito popular. E lembra sempre o quê? A espiritualidade, os fenômenos espirituais e tal, que é muito importante e hoje está muito em voga, né? Essa capa também, seu Altamir, foi inspiração. Foi eu que... Eu digo eu, é o meu intermédio, mas foi sugestão, acredito que dos próprios amigos, né? E eu gostei bastante. E uma coisa que eu queria só ressaltar aqui para vocês, que a gente já vai encerrar, é que não tem nada a ver com o filme, que estavam fazendo associações. Não tem. O livro foi escrito antes do filme, eu nem sabia que esse filme ia ser lançado, porque o livro chega na editora muito antes de ser lançado, né, seu Altamir? Às vezes anos antes, então não tem nada a ver com o filme. Gente, olha, a gente vai se despedir, agradecer muito a sua colaboração, a sua paciência aqui novamente conosco. Próximo domingo, se Deus quiser, a gente vai estar aqui. Agradecer muito a seu Altamir, que Deus o abençoe. E a gente vai se despedir, vai deixar a despedida final aqui com ele. Um ótimo domingo, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo domingo. Não há de que agradecer, nós é que agradecemos a oportunidade e queremos que já o livro chegue às bancas para nós termos a oportunidade de adquirir, né? E muita paz para todos.